Boa noite. O nosso grupo vai falar sobre concreto autoadensável. A disciplina que a gente está fazendo esse trabalho é de concretos especiais. E os integrantes do grupo são Bruno Rafael, Fábio Henrique, Fábio Santana e eu, Márcio. Introdução. Dentro do nosso trabalho, a gente vai abordar os seguintes tópicos sobre concreto autoadensável: a definição dele, algumas aplicações, os materiais que são utilizados, as dosagens, os modelos de dosagem que tem, e as vantagens e desvantagens que o concreto autoadensável pode trazer para quem for utilizar. Perante disso, o conceito e definição do apelidado CA, que é o concreto autoadensável, segundo a NBR 15.823, a sua primeira parte, que se trata da classificação, controle e aceitação no estado fresco, nos diz que o concreto autoadensável o concreto que é um concreto capaz de fluir, autoadensar pelo seu próprio peso, preenche e passa por embutidos, no caso armaduras, dutos e insertos, enquanto mantém sua homogeneidade, no caso a resistência ou ausência do efeito segregação. Nas etapas de mistura, transporte, lançamento e acabamento. O concreto autoadensável ele tem 3 características principais, como já dito, mas eu vou evidenciá-las, que são a sua fluidez, o seu autoadensar, que seria a sua capacidade de se deformar e preencher todo um pilar, uma viga, uma peça que esteja sendo concretada, e a sua capacidade de segregação, que seria não ocorrer o descolamento da massa aos seus agregados. Dentro disso, temos algumas aplicações. O mais comum para esse tipo de concreto é indicado para as obras que tenha uma alta taxa de armadura, que fica um pouco complicado a gente fazer a concretagem desses tipos de objetos e estruturas, sendo que fosse um concreto convencional, que precisa de uma fluidez muito grande para conseguir atingir todos os locais da forma, para não gerar espaço nem bolhas, e assim acarretar um problema mecânico da estrutura. Lembrando que a gente atualmente temos vigas, pilares, radiês, que esse tipo de concreto é uma boa saída. Desde a sua aplicação e sua confiabilidade, que usa menos a questão da vibração, que quase não usa, usa em apenas alguns casos, e ele é destinado para esse tipo de estrutura. Dentro disso, eu quero referenciar um pouco sobre o Aurevin 2005, que fala sobre a aplicação do concreto adensável por concreteiras, que elas fizeram 5 semicírculos, no caso, pedaços de círculo, para conseguir fazer essa estrutura que está aqui na imagem. Isso foi realizado no ano de 2005. Uma aplicação que eu achei interessante os estudos que foram apresentados pelo Ibracon e seus parceiros aqui embaixo, nesse estudo de concreto autoadensável, é um concreto autoadensável branco, conforme vou mostrar aqui. Em 2004, foi desenvolvido um traço de CAA branco para a construção de Museu Iberê de Camargo, em Porto Alegre. Nesse trabalho, nesse evento do Ibracon, eles apresentaram algumas maneiras diferentes que eles utilizaram um concreto autoadensável para facilitar a construção ou ganhar algum tipo de eficiência na sua aplicação. Aqui eles apresentaram também um projeto de desenvolvimento de um traço CAA branco com fibras para a construção de penitenciárias. Eu vi que eles construíram, no caso, um projeto, que já vem em moldes prontos. Então, alguns acabamentos e algumas modelações são desnecessárias, no caso, e agiliza o processo de construção. Em 2007,
eles apresentaram esse aqui, painel para as fachadas de edificações habitacionais multifamiliares. Eu achei interessante que eles já colocaram com uma fachada própria, e isso agiliza muito na questão de construção, porque normalmente essas edificações habitacionais, elas são de radiez, e a aplicação desse tipo de fachada viabiliza e agiliza muita construção. Agora falar sobre, da início, falando sobre os materiais que é encontrado no CA. Dentro deles temos os cimentos, adições minerais, agregados, aditivos e água. Boa noite a todos. Quem vai apresentar agora é o Bruno Rafael. Eu vou falar um pouco sobre os cimentos. Bom, para o concreto autodensável, o uso do cimento ele acontece da mesma forma que do concreto convencional. Na maioria dos casos, são utilizados o cimento Portland, CP2, né, o mais popular, o mais conhecido. Esse tipo de cimento ele é bastante empregado para o concreto autoadensável, devido à capacidade de encontrar muito fácil no mercado, né? O Brasil, por ser um país com dimensões muito grandes, a gente encontra a disponibilidade do CP2 praticamente em todas as regiões, entendeu? E uma grande quantidade. Então, o CP2 ele acaba sendo o tipo de cimento mais utilizado, um dos mais utilizados. Entretanto, o cimento CP5 ARI ele também é muito indicado para o uso desse tipo de concreto, devido ele ser um material fino. Então, isso vai colaborar com a mistura e fazer com que o concreto tenha uma capacidade plástica muito melhor do que com o cimento CP2. Então, o CP5A ele possui uma elevada resistência inicial, né? E o que favorece muito a construção de grandes estruturas, onde eu preciso acelerar um certo processo e uma certa etapa da obra, então eu necessito de um concreto que, igual o Márcio explicou anteriormente, preencha os vazios, que faça o cobrimento da armadura de forma correta e que também consiga atingir uma resistência boa em poucos dias ou em menor tempo do que no convencional, né? Vou passar, Márcio. Boa noite a todos. Aqui é o Fábio que vai apresentar agora. Eu vou falar sobre as adições minerais do concreto autodensável. E as adições têm a característica de absorver grande quantidade de água. Quando comparadas com o cimento, o que irá reduzir a água livre da mistura, promovendo dessa forma o aumento da viscosidade e da estabilidade, né? E dentro dessas adições minerais, a gente teve como evidência o metacaulin e o filler de calcário, que a gente vai apresentar a seguir. O metacaulin, né? Dentro das adições minerais utilizadas, o metacaulin contém a propriedade de concretos e argamassas e consiste em um material de elevada superfície específica proveniente da calcinação da argila caulinítica, a temperatura de 650 a 800 graus Celsius. Dados apontam que este processo de produção controlado faz com que o metacaulin apresente boa estabilidade nas suas propriedades, ao contrário do que acontece com outras adições minerais, resultando em um material de alta pureza e reatividade. Vou passar, Márcio. Tem também o filler de calcário. O filler de calcário caracteriza como um pó fino proveniente da rocha mesmo do calcário. Ele pode ser classificado como calcinítico ou dominítico, dependendo de sua composição química. Em geral, sua estrutura é porosa e apresenta superfície rugosa.
O filler de calcário também consiste em uma adição cujo papel é preencher vazios, em decorrência da sua elevada superfície específica, e intensificar a hidratação do cimento, auxiliando no mecanismo de nucleação e formação dos hidratos. Além dessas duas adições minerais, temos ainda a sílica ativa, cinza volante e a escória de alto forno. Outro material que possui uma característica muito importante no concreto autoindensável são os aditivos. Os aditivos, ele é o principal material que vai dar a plasticidade para o concreto. A gente já sabe que se a gente adicionar muita água no concreto, a gente perde a eficiência e praticamente reduz muito a resistência do concreto. Então, a utilização de água para deixar o concreto um pouco mais adensável não é apropriado. Então, foi desenvolvido aditivos que pudessem auxiliar nesse tipo de concreto, né? Então, os aditivos são produtos industrializados que são adicionados no concreto com o objetivo de modificar e melhorar a sua propriedade física, né? De acordo com a NBR 11.768 de 2011, que fala sobre os aditivos químicos para concreto do cimento Portland, o uso dos aditivos não se pode ultrapassar 5% da massa do material contida no concreto. Ou seja, você pode utilizar o aditivo, uma certa qualidade de aditivo, desde que não ultrapasse esses 5%. A característica de fluidez, resistência à segregação e habilidade passante que melhora a praticidade e coesão do concreto se dá pela utilização dos aditivos de plasticidade e superplatificante, quer dizer, plastificante e superplatificante, adicionados na sua confecção. Então, esses dois aditivos, eles são responsáveis por dar a plasticidade do concreto. Ele auxilia muito na fluidez e dá essa característica do material conseguir preencher os vazios de forma uniforme, evitando que ocorra aparições de bicheiras ou pontos da peça que não são concretadas devido ao concreto estar um pouco mais firme, né? Então, o concreto autoadensável, com a utilização desses aditivos, permite que o concreto preencha uniformemente a peça. Vou passar mais. Os aditivos plastificantes. De acordo com a NBR EB 1763, os aditivos plastificantes é o produto que aumenta o índice de consistência do concreto, mantendo a quantidade de água no amassamento, ou possibilidade de redução de no mínimo 6% da quantidade de água. Ou seja, esse tipo de aditivo, ele quando o concreto está no seu traço normal, ele permite que você utilize o concreto com a mesma quantidade de água ou você reduza cerca de 6% da quantidade de água. Isso é benéfico para os concretos, porque a gente sabemos que a água influencia muito na sua resistência. Então, se a gente fazer o uso do aditivo plastificante, a gente reduzindo a quantidade de água, a gente consegue obter um concreto com uma resistência melhor do que um concreto que não tenha esse aditivo, entendeu? Então, o aditivo plastificante é indicado para reduzir a quantidade de cimento também, pois normalmente a quantidade de cimento ela é influenciada devido à granulometria do agregado, tanto o graúdo como agregados finos, mas no caso dos concretos autoadensável, os agregados ele possui o maior número de finos. Então, com a utilização do aditivo plastificante, a gente consegue reduzir um pouco do cimento e melhora o abatimento do concreto.
Vou passar, Marcos. Aqui nessa imagem a gente consegue observar bem. Esse é o ensaio de abatimento. A gente pode perceber na imagem que ao retirar o cone, o concreto ele se espalha de maneira uniforme. Então isso nos mostra muito bem como que esse concreto se comporta ao você lançar ele na peça que você está concretando, seja viga, laje ou pilares, ou até mesmo fundações. Então a gente consegue perceber que esse concreto ele consegue preencher melhor a peça, evitando que ocorra a segregação dos agregados e pontos, né, da peça que não consegue ser alcançado do concreto. Então, esse tipo de aditivo ajuda muito. Mais do lado tem a outra imagem do produto, né? Para passar. E aí temos aditivos super plastificantes, que de acordo com a norma EB 1763, o produto que aumenta o índice de consistência do concreto mantida a quantidade de água do amassamento ou que possibilita a redução de no mínimo 12% da quantidade de água. Esse aditivo ele é um pouco mais potente do que o aditivo plastificante. Ele permite que você consiga reduzir cerca de 12% da quantidade de água do concreto. Isso melhora muito na questão da resistência, né? Na relação de água-cimento, então favorece demais. Então, a principal diferença entre os dois aditivos está em relação ao preço, já que o aditivo superplatificante ele é um pouco mais adequado, ele possui uma característica melhor do que o primeiro, então ele possui também um valor elevado. Possui um custo elevado, né, e é mais indicado para a utilização de concreto alta-densável. Então, esse tipo de aditivo a gente utiliza mais para o concreto alta-densável. Vou passar. Aqui a gente tem uma imagem também, a gente consegue observar bem que ao lançar o concreto, a massa ela consegue espalhar e preencher uniformemente a peça. E aqui mais do lado a gente tem um exemplo de um aditivo super gratificante. Vou passar, Marcos. E ainda a norma NBR-EB 1763 apresenta alternativas de aditivos que podem também ser utilizados, tanto para platificante como super platificante, que é o aditivo platificante retardador de pega. Isso a gente utiliza quando a gente quer lançar um concreto, a gente precisa de um pouco mais de tempo para iniciar a pega. Temos aditivo platificante acelerador de pega, também que é o inverso do retardador, ele acelera o tempo de pega do concreto. Aí temos aditivos super platificante retardador de pega e temos aditivos super platificante acelerador de pega. Então acontece um conjunto de dois tipos de aditivos para a gente poder utilizar. Isso vai depender da obra que a gente precisa, da necessidade da obra. Pode passar, Marcos. Então, sobre os agregados, várias fontes de autores sempre indicam que os agregados graúdos na utilização definidos para o concreto autodensável têm uma variação de 12,5 milímetros a 19 milímetros. E já para os miúdos, ele é indicado que o módulo de finura dos agregados miúdos seja inferior a 3. Vale ressaltar também que alguns autores dizem que os agregados que têm as superfícies mais homogêneas, com menos fissurações, ou seria mais arredondados, se dizendo assim, são mais indicados para utilização do concreto autodensável, devido a ele ter, se eu conseguir compreender bem, ele ter menos capacidade, esse agregado, de reter água. E a água é um fator importante dentro do agregado, dentro do concreto. Aqui eu vou estar comentando sobre a dosagem do concreto autodensável. E
Inicialmente, né, foram desenvolvidos diversos métodos de dosagem para definir as proporções ideais e dos materiais utilizados. Tinha o intuito de garantir a obtenção dos requisitos de autoadensabilidade. Primeiramente, os métodos se baseavam na obtenção de alta deformabilidade da fluidez, contemplando assim apenas as propriedades do estado fresco. E tendo isso como princípio, os concretos produzidos apresentavam um elevado número de pasta, acarretando em misturas antieconômicas, ou seja, elas ficavam inviáveis economicamente. E a gente trouxe 4 métodos que a gente encontrou na literatura, que a gente vai mostrar a seguir, de dosagem. Tem esse primeiro método, né, Okamura. Esse método é o primeiro método de dosagem racional desenvolvido para o concreto autodensável, ressaltando que esse pesquisador foi quem concebeu a ideia de concreto, desse tipo de concreto, né? De acordo com Okamura, descreve fixado o teor de ar em 4 a 7%, o volume de agregado graúdo a ser empregado corresponde a 50% do volume de sólidos, e o volume de agregado miúdo é fixado em 40% do volume de argamassa, descontado a parcela dos finos, dimensão menor que 0,09 milímetros. Esse outro método é o método de Gomes. Nesse método já foi desenvolvido para dosagem de concreto autodensável de alta resistência, pressuposto que o concreto é dividido em 2 fases, a pastas e os agregados. Desta forma, o procedimento baseia-se no ajuste da composição da pasta, determinação do esqueleto granular e definição do volume de pasta do concreto. A pasta é composta a partir de ensaios no cone de Marsh e mini slump, obtendo-se os teores de adição e aditivos de superplastificantes que devem ser empregados. E o próximo método é o Repete Melo, e esse método vem de encontro com a maioria dos métodos de dosagem já pressuposto anteriormente, tendo como princípio a determinação de composições do concreto autodensável para que seja alcançada resistências à compressão pré-estabelecidas. A relação água-cimento deve ser fixada em função da resistência à compressão, utilizando-se para isso curvas de dosagem ao tipo de cimento empregado referido. Na fase da pasta, determina-se o teor de adição a partir de critérios de controle de segregação. E por último, temos esse modelo de empacotamento compressível, o LCPC. Esse método foi desenvolvido na França e define o concreto como esqueleto sólido, o qual inclui desde os finos até o agregado graúdo, em água. Essa definição da proporção adequada se dá a partir dos critérios de bloqueio, ou seja, propõe-se a determinação de um traço eficiente, preciso e rápido, que tenha como principal objetivo evitar a ocorrência de bloqueio nas regiões estreitas. Boa noite a todos. De maneira bem enxuta, então, trouxemos aqui algumas vantagens sobre o concreto autodensável. E essa primeira eu julgo a mais importante, que é o aumento da durabilidade por ele ser mais fácil de se adensar. Então, a elevada fluidez e a resistência à segregação permitem que o nosso CAA, né, ou concreto autodensável, elimine os defeitos como nichos e falhas de concretagem, que na maioria das vezes são diretamente responsáveis pelas perdas do desempenho mecânico do concreto e durabilidade da estrutura. Aqui no nosso segundo item temos ele melhora o acabamento fino da superfície, que também gera um outro ganho que está relacionado com os concretos aparentes, porque o CA possibilita um bom acabamento superficial. Ele também permite a concretagem em regiões grandes densidades de armadura, onde o uso do vibrador é difícil. E também elimina o barulho das vibrações. Então, de maneira bem geral, a redução uma das vantagens, a redução da mão de obra para o espalhamento da vibração no concreto, a considerável melhora no acabamento final dos elementos, um aumento na velocidade da concretagem e eliminação ou quase diminuição bastante drástica de ruídos, entre outros, né?
Aqui nas desvantagens, temos o custo inicial do nosso concreto autoadensável. Inicialmente, ele acaba sendo mais caro, porém, fazendo uma análise mais a longo prazo, né, ele acaba sendo mais viável economicamente o convencional, levando em conta o acabamento final das peças, o aumento da vida útil das formas e a não utilização do vibrador. Corriqueiramente, pessoas, né, costumam dizer que o concreto autoadensável ele vai se tornar futuramente o concreto convencional. Porque se colocar em pauta todas as vantagens, ele acaba sendo aí bastante... ele acaba se tornando mais viável que o convencional. Porém, o uso dele normalmente está relacionado a pisos de poços, enfim, outros lugares que necessitam de uma grande resistência a cargas e um bom acabamento. A mão de obra especializada para a confecção. Então, ele não é fácil de ser obtido, precisando de uma mão de obra especializada para a sua confecção. O controle tecnológico e aplicação. Tem maior necessidade de controle tecnológico e aplicação. Então, as exigências de cuidado na concretagem também é uma das desvantagens. Nesse caso, falando das exigências específicas de um concreto que se caracterize por ser extremamente fluido e sensível, requerendo, por isso, cuidados no conhecimento técnico na aplicação em superfícies inclinadas ou desniveladas. Ou seja, a concretagem em superfícies planas não é nenhuma dificuldade do nosso concreto autoadensável. A maioria das vezes dos erros ou das negligências acontecem em concretagens em locais desnivelados ou inclinados, né? Então, é isso. E assim, pessoal, a gente encerra nosso trabalho. Muito obrigado a todos.